Boa noite, caros alunos da educação da EJA, que fazem parte do município de Pesqueira, tanto da zona rural como da zona urbana, da terceira e quarta fase. É um prazer para todos nós que fazemos a educação da EJA estarmos em sintonia com vocês, através das ondas sonoras do rádio. Então, sejam todos bem-vindos, à nossa rádio, a Orubá FM, como também à plataforma do YouTube. Vamos fazer uma viagem bem legal, gente, nesse mundo da matemática. Mas para a gente começar essa noite, de forma especial, refletir um pouquinho sobre o momento que estamos vivendo, eu trouxe aqui para vocês uma mensagem, uma reflexão. Espero que vocês escutem bem e reflitam comigo, tá bom? Vamos lá. Não há impossível para quem sonha. Não há limites para os sonhos. Não há barreiras para os que acreditam. Tudo é possível enquanto se luta. Enquanto tudo está por acabar, não acaba tão fácil. O impossível é para aqueles que perderam sua fé durante a batalha. Há fases que são atribuladas e nem tudo é fácil, enquanto caminhamos pelas estradas da vida. Mas, com sacrifício e dedicação, nossos desejos certamente serão cumpridos. E não existe distância e nem obstáculos para quem sonha e deseja ter um sonho realizado. Gente, é justamente o que está acontecendo agora, Vivemos um momento realmente difícil, Um ano diferente de todos os outros. Então, para que a gente pudesse se encontrar de uma forma diferente, claro, mas que a nossa distância ficasse mais curta, tivemos a ideia de vir até vocês através da rádio, através do YouTube, para que vocês se sintam importantes, se realmente são importantes, saibam que vocês fazem parte da EJA, da EJA, e a gente precisa zelar por isso, zelar por vocês, que são tesouros para a gente. Então, sintam-se todos abraçados, bem-vindos, e tudo vai passar. Então, para iniciarmos a nossa aula de hoje, sim, gente, eu me chamo Cícera Tavares e dou aula na Escola Maria de Lourdes, tá bom? Então, a gente vai falar de um assunto, gente, super antigo, fração. É bem antigo, mas que até hoje está no nosso cotidiano. Então, preste bastante atenção com um caderno e lápis na mão. Pegaram os cadernos? Vamos hoje falar de fração. Eu quero te apresentar a fração da melhor e modesta intenção. Agora, para isso acontecer com perfeição, preciso de sua colaboração. Então, preciso que você fique atento, fique de ouvidos ligados, atenciosos, para que a gente consiga, através do rádio, e também do YouTube, assimilar a explicação, gente, que é matemática, Reserve um meio de se ligar na história que eu vou contar. A fração vem lá do Egito Antigo, bem antes de Cristo. Surgiu com a necessidade de suas terras delimitar. Ou seja, os egípcios, na era bem antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, eles precisavam medir suas terras, dividir. Suas terras ficavam próximas ao rio Nilo. Então, eles surgiram com a ideia de fração, de um número novo, para que essas terras fossem divididas e assim delimitar. A fração, como eu já falei, está no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Ou seja, a matemática faz parte de tudo, gente? Em tudo ela está presente. E a fração é um conteúdo, é um assunto da matemática nossa. Então, vamos lá agilizar, e vamos aprender. Peguem aí, por favor, a apostila que vocês têm em mãos, tá certo? Que vocês têm aí, para a gente acompanhar o raciocínio, sobre fração. Mas o que é uma fração, gente? Que ideia temos de fração? Onde ela é aplicada? Simples, É simples. A fração, gente, nada mais é do que uma divisão. Fração significa dividir. Eu tenho algo, tenho alguma coisa, tenho um todo, e esse todo, ele é dividido em partes iguais, certo?
E para a gente representar esse algo, né, esse objeto, a gente vai usar a fração, um número fracionário, que também é chamado de número racional. A fração faz parte do conjunto dos números racionais. Então, nós temos na fração termos, né, os termos da fração. O número que fica em cima, ele é chamado de numerador. E o número que fica na parte de baixo, ele é chamado de denominador. Então, o número que fica em cima, ele está indicando o quê? Quantas partes do todo, do inteiro, foram tomadas? Quantas partes foram pintadas? A gente fala assim, numa figura, pintou quantas partes ali? E o denominador é o número que fica embaixo, é o que vai indicar em quantas partes o inteiro foi dividido. Lembrando que a gente vai dividir o inteiro em partes iguais, tá certo? Então, vejam aí no caderno de vocês, na apostila, que nós temos aí explicando. Nós temos um exemplo, né, de uma fração e temos os seus termos, o numerador e o denominador, e temos a explicação bem clara do que é uma fração, né, para que serve uma fração e o que é o numerador e também um denominador. Está explicando bem direitinho aí na apostila. Dando seguimento à nossa aula de fração, nós temos vários tipos de frações, inúmeros tipos, né? A primeira fração que a gente vai ver aqui é a mais simples de todas, é a fração própria, tá bom? Essa fração própria, ela tem o numerador menor do que o denominador, ou seja, o número que está em cima, ele é menor do que o número que está embaixo. Aí nós temos aí na apostila alguns exemplos. 3/6. É como se eu tivesse uma figura, ela foi dividida em 6 partes iguais e foram apenas 3 partes tomadas. Eu não tenho um todo tomado, eu tenho apenas 3 partes e restaram 3 partes. Então, essa fração, ela é chamada de própria. Aí temos aí outro exemplo. 9/20. 15 milésimos. 22/99. Então, observaram que o numerador, ele é menor do que o denominador. A fração, ela é própria, é quando ela não indica um todo, e sim uma parte do todo. Vamos agora para a fração imprópria. Ela é o inverso, gente, da fração própria. A fração imprópria, ela é a fração que tem o numerador maior que o denominador. Ou seja, temos aí o exemplo, 32/4. 32 fica em cima, 4 fica embaixo. Então, observe que 32 é maior do que 4. Essa fração, ela é chamada de fração imprópria, tá certo? E também ela pode ser chamada de fração aparente, que eu vou chegar lá nessa parte ainda da fração aparente. Mas por que eu vou logo falar que ela é aparente? Porque o 32 eu posso dividir por 4 e dar exato, tá certo? Dá exato. 32 é múltiplo de 4. Então, ela é imprópria, porque o 32 é maior que o 4, e também ela é aparente. Temos aí outro exemplo. 77/67. Veja que o número que está em cima, que é o numerador, ele é maior do que o denominador. Ou seja, gente, nós temos aí um todo que foi tomado e temos ainda mais outro inteiro com algumas partes tomadas. Por isso que ela é chamada de fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. A gente vai ter um todo, ou mais, né, pode ser um inteiro, 2 inteiros e mais outra parte fracionária. E vamos para a fração aparente, que eu já falei um pouquinho sobre ela. São as frações que têm um denominador, aliás, tem um numerador como múltiplo do denominador. O que é um múltiplo de um número? É um número que eu posso dividir ele pelo outro e dar exato. Por exemplo, o múltiplo de 4, 12. Múltiplo de 8, 16. Múltiplo de 9, 18. São números que são múltiplos, que eu posso multiplicar um pelo outro, que eu posso dividir também, que é a multiplicação e a divisão são operações inversas, né?
Então, aí nós temos na apostila de vocês exemplos de frações aparentes. É a fração, como eu já falei, que tem o numerador como múltiplo do denominador. Aí temos exemplo, 12 sextos. 12 é múltiplo de 6. Por quê? Porque 2 vezes 6 são 12. Então, aqui eu tenho uma fração aparente. Ela é aparente e também ela é imprópria. 6 sextos. 6 é múltiplo de 6, né? 30 sextos. Veja que eu posso dividir também 30 por 6, que dá exato, dá 5 inteiros. No caso da... No caso da 12 sextos, eu divido 2 por 6, que dá 2 inteiros. E 6 sextos, 6 por 6 dá 1 inteiro. As frações agora, chamadas de equivalentes. O que é uma equivalência? Equivalência quer dizer igualdade. Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor. Elas têm valor iguais. Então, aqui nós temos na apostila aí, são aquelas que aparentemente são diferentes, mas que possuem o mesmo resultado. Sendo assim, elas representam a mesma parte do todo, indicando a mesma quantidade. Aí na folha 2 aí nós temos exemplo. Aqui eu tenho um exemplo, tenho uma imagem, certo? Tem uma figura que foi dividida em 2 partes e foi tomada uma parte apenas. Eu tenho 1/2, tá certo? A outra figura, ela foi dividida em 4 partes e tomamos 2 partes. Nós temos aí 2/4. Observe um detalhe, gente. Essa parte que está escurinha aí, tanto na primeira figura como na segunda figura, é igual. É o mesmo pedacinho. Como também na terceira figura, onde eu tenho 8 partes e eu tomei 4. Observe que elas têm o mesmo tamanho, então elas são iguais. Elas são chamadas de frações equivalentes, tá bem? Então, 1/2, 2/4 e 4/8 chamamos de frações equivalentes porque têm o mesmo valor, elas são iguais. Como a gente pode descobrir uma fração equivalente? Ou saber que elas são equivalentes? Para eu dar uma fração equivalente à outra, eu simplesmente multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. Como assim? Voltando nesse exemplo, eu tenho 1/2. 1/2 é a fração. Se eu pegar o 2 e multiplicar 2 vezes 1, dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Eu encontrei aí a fração equivalente, 2/4. Aí eu multipliquei por 4. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 2, 8. Encontrei também a fração equivalente, 4/8. Se eu quisesse encontrar outra, eu poderia multiplicar por 5, por exemplo. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 2, 10. 5 décimos. Então, aqui nós temos a fração chamada de frações equivalentes. Vamos agora para a leitura de fração. Vamos lá para a página 3 da apostila. Vejam aí, peguem aí, por favor, Luciene, Audiene, todo mundo que está aí conectado, né? Nos ouvindo na Rádio Urubá. Gente, é muito bom estar com vocês, viu? Como se lê uma fração? Simples, gente, não tem nada do outro mundo, é super simples. Toda fração que terminar em 2, 3, aliás, tiver denominador 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, a gente vai ler a fração e vai dar um nome especial para o denominador. Eu tenho aí, por exemplo, 1/2. Olha aí, por favor. Como é que eu vou ler 1/2? A leitura é feita 1/2. Eu escrevo e leio 1/2. O 2 eu vou ler como meio. 1/3. O 3 eu vou ler terço. 1/3. 1/4. 1/4. 1/5. 1/5. 1/6. 1/6. 1/7. 1/7. 1/8. 1/8. 1/9. 1/9. Nós temos as frações decimais. Décimas já vem de 10, né? Então,
Todas que tiver denominador 10, denominador 100, 1000, 10.000 e assim por diante, terá um nome especial. A fração que vai ter 1 sobre 10, eu vou ler 1/10. Décimo vem de 10. Então, se eu tenho 1 no numerador e 10 no denominador, essa fração eu vou ler 1/10. Aqui tem 1 sobre 100, 1/100. Centésimo vem de 100. E 1 sobre 1000, 1/1000, vem de 1000, né? E 1 sobre 10.000, eu já vou ler décimo de milésimo, porque 10.000, 10, aí décimos de milésimo, porque eu estou na casa dos 1000, tá bom? E temos aqui também outros exemplos de leitura, quando a fração ela vai ter denominador a partir de 11. Eu leio a fração, como nós temos aí, 2 sobre 5, aliás, espera aí, um momentinho aqui. 2 sobre 15. 2 sobre 15, 15 é o denominador. 15 é maior do que 10. Então, a partir de 11, eu vou usar avos. Se eu tenho 2 sobre 15, eu vou ter 2/15 avos. Você coloca o número normal, 15, e a palavrinha avos. Tem aí 5 sobre 186. Como é que eu vou ler? 5, 186 avos. 13 sobre 19, se ler como 13, 19 avos. Então, a gente vai usar, a partir de 11, vai colocar o nome normal, né, dele nome natural, e vai complementar com a palavra avos. Aqui nós temos ainda nessa página 4, a classificação das frações, como eu já falei. Elas podem ser classificadas em própria, imprópria e aparente, e também equivalente, tá bom, gente? Aí, voltando aqui para a página... Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos aqui ver um pouco da simplificação de fração, tá certo? Simplificar uma fração nada mais é do que você reduzir essa fração, deixá-la irredutível. O que é uma fração irredutível? É uma fração que eu não tenho nenhum número que eu possa mais dividir, numerador e denominador por ele ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos um exemplo, veja. Na página 2, nós temos aí, simplificação de fração. A simplificação é uma operação que não muda o valor da fração, ou seja, a gente vai ter frações equivalentes, né? Frações com o mesmo valor. Então, como é que eu vou fazer uma simplificação de fração? Digamos que eu tivesse a fração 4/6. 4 e 6 embaixo, né? 4 é o numerador e 6 é o denominador. O 4 eu divido por 2. Ele é par, eu posso dividir por 2. E o 6 também é par, eu posso dividir por 2. Então, para simplificar, eu tenho que colocar o mesmo número, o mesmo divisor comum para dividir. Então, 4/6, eu vou dividir 4 por 2, dá 2, e 6 por 2 dá 3. Eu encontrei aqui a fração 2/3. Eu posso reduzir, não posso mais, terminar aí. Eu não tenho nenhum número que eu possa dividir 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, 4/6 é igual a 2/3. Aqui eu tenho frações equivalentes e ela foi reduzida, ela foi simplificada. Chegou na sua forma, 2/3, na forma irredutível. 14/21 avos. 14 é um número par, não é isso? 21 é um número ímpar. Já estou vendo aí que eu não posso dividir pelo número par. Não dá para dividir pelo número par. Então, qual vai ser, gente, o número que eu vou poder dividir 14 e 21 ao mesmo tempo? Qual é o divisor comum deles? 7, né? Eu divido 14 por 7, dá 2. Divido 21 por 7, dá 3. Encontrei a fração 2/3. Eu posso dizer novamente que 14/21 avos é equivalente a 2/3, ou seja, são frações iguais, tá bom? De mesmo valor, equivalentes.
E aqui eu tenho outro exemplo de fração, 40 50avos. 40 é par, 50 é par, vou poder dividir por quanto então? Por 2. Dividindo 40 por 2 eu vou encontrar 20. 50 por 2 eu vou encontrar 25. Eu fiquei com 20 25avos. Olha aí a leitura da fração. 20 é par, 25 é ímpar. Eu não posso dividir por 2? Posso dividir por 3? Também não posso. Por 4? Não posso. Eu vou dividir por 5. Por que eu vou dividir por 5? 20 terminou em 0 e 25 terminou em 5, eu posso dividir por 5, então. Números que terminam em 0 e que terminam em 5 são divisíveis por 5. Então, gente, quanto é 20 dividido por 5? 4. E quanto é 25 dividido por 5? 5. Ficamos aí com 4 quintos. 4 quintos dá para simplificar ou termina aí? Termina aí, né? Eu não tenho nenhum número que eu posso mais dividir 4 e 5 ao mesmo tempo por ele. Então, eu cheguei na fração irredutível 4 quintos. Lembrando que 40 50avos, 20 25avos e 4 quintos são frações equivalentes, tá bom? Agora, observe a fração 2 quartos. Ela pode ser simplificada dividindo o numerador por 2 e terá como resultado 1/2. Pronto, a gente já viu isso aí. A gente só pode simplificar uma fração pelo mesmo número comum, pelo mesmo divisor comum. Então, aqui eu tenho um exemplo básico, 2 quartos. Eu dividi 2 por 2, que deu 1, e 4 por 2, que deu 2. Encontrei a fração 1/2. Continuando, vamos para a página 4. A página 4. Partindo, gente, da simplificação de fração, que é a redução da fração, deixá-la irredutível. Lembrando que quando a gente simplifica, a fração ela vai ter o mesmo valor, ela vai ser equivalente, tá certo? Vamos para números mistos e frações impróprias. Os dois caminham juntos. Um número misto, o nome já diz, ele está misturado, né? Ele vai ter a parte inteira e vai ter a parte fracionária. Por exemplo, o número misto é formado por uma parte inteira e outra fracionária. Eu tenho aí na folhinha de vocês, na apostila de vocês, um exemplo. Nós temos duas figuras. Imaginamos que nós tivéssemos 2 barras de chocolates. Bom, né? Chocolate? Adoro. Uma barra, ela foi toda consumida e a outra apenas uma parte. A primeira barra, que foi toda consumida, ela tinha 3 partes iguais, todas elas devoradas. A outra barra, ela tinha também 3 partes iguais e 2 partes foram devoradas. Então, aqui eu vou ter, gente, um número misto. Eu vou ter a parte inteira, que corresponde toda ao inteiro, né, a barra de chocolate que foi toda tomada, e vou ter a fração, 2/3, que vai corresponder à quantidade de partes que foram tomadas. Então, aí eu tenho um número misto, que eu leio dessa forma, 1 inteiro e 2/3. Um número misto, ele pode ser transformado em uma fração imprópria. Mas o que é a fração imprópria? É aquela fração que a gente tem um numerador maior do que o denominador. Como transformar um número misto em uma fração imprópria? É simples. Eu pego esse 1, que é um inteiro, e multiplico por 3, que está lá como denominador. 1 vezes 3, 3. E vou somar com o 2, que está em cima. 3 mais 2, 5. Eu encontro 5/3. O 3, gente, permanece como denominador. Observe aí bem na imagem de vocês. 5/3. Na imagem aí, nós temos 2 figuras, certo? Cada uma foi dividida em 3 partes iguais. Observe que o 3, como eu falei, que é o denominador, ele que vai representar em quantas partes o inteiro foi dividido. 3 e 3, né? Em 3. E o numerador,
em quantas partes foram tomadas. Se o inteiro eu tomei aqui 3 partes, e na outra fração, eu tomei 2 partes, então eu tomei o quê? 5 partes. Eu vou ter 5 terços, tá bom? Então, essa fração aqui, ela é imprópria. Outro exemplo aí embaixo. Temos 3 figuras. Cada figura foi dividida em 4 partes iguais. A primeira, a segunda e a terceira. Observem. A primeira, toda tomada. A segunda também toda tomada. E a última, apenas uma parte tomada. Então, aqui eu vou ter 2 inteiros, 2 figuras totalmente tomadas, corresponde a 2 inteiros. E vou ter essa terceira figura como 1/4. 4 partes, uma só foi tomada. Então, eu tenho aqui o seguinte número misto: 2 inteiros e 1/4. Vê só, então, a gente vai ter aí uma fração, um número misto, 2 inteiros e 1/4, que vai ser transformado em uma fração, 9/4. Como eu já falei, a gente multiplica 2 vezes 4 e soma mais 1, vai dar 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E repete o 4, ficou então 9/4. Gente, vê só, a gente teve esse momento, né, de explicação. Então, eu peço para que vocês tentem fazer as atividades relacionadas a esse assunto, tá certo? Tentem fazer, ou vão lá no YouTube, assistam a aula, vejam, né, se consegue absorver melhor através, né? Porque aqui na rádio realmente é muito corrida, é muito rápido, a gente não consegue passar toda a informação assim, né, para vocês, mas aqui eu deixo meus agradecimentos, de que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, que a gente possa se encontrar, que essa distância que a gente está, né, nesse ano tão louco, ela acabe e que a gente possa se encontrar, né, ter aulas presenciais o mais rápido possível, tá bom? Matar a saudade e conversar um pouquinho, né, gente, na sala de aula sobre a vida, que é tão bom, né? O EJA é isso, o EJA é vida, né? É o cotidiano que a gente gosta de trocar, não é só estar com lápis, papel e caneta e borracha e livro, não. A gente gosta de contar, de conversar, né? Contar, falar sobre a vida, né? A nossa vida no modo geral. Então, fiquem todos na paz, com muita saúde e que a gente se encontre em breve. Um abração, viu? Fiquem com Deus.